Olá pessoal, tudo bem? Desejo que vocês estejam bem. Eu estou regravando essa aula porque na última aula síncrona tivemos problemas técnicos com a internet e o áudio ficou muito difícil de ser entendido. Então, para quem estava na aula síncrona e para quem não estava também, fica aí a aula gravada. O tema de hoje é conceitos de fasores. A gente não esgota o tema com essa única gravação. Na semana que vem teremos, essa semana do dia 2, teremos o complemento da aula. Durante as aulas anteriores a gente falou sobre corrente alternada, só vamos fazer uma revisão. Revisando o tema, a corrente alternada é considerada toda vez que tanto a tensão quanto a corrente invertem de sinal, ou seja, hora tem sinal positivo, hora o sinal negativo. Não está associado ao conceito de variação de tensão, mas de inversão do sinal da tensão ou da corrente. Elas podem ser senoidais, quadrada, triangular, ter várias formas de inversão. A que a gente vai estudar principalmente é a senoidal. A representação trigonométrica de uma onda senoidal é uma tensão V em função do tempo, que é uma amplitude, que a gente chama de VP, V de pico, seno de ômega-t, onde ômega é a frequência angular, igual a 2πf, que é a frequência, mais ou menos um ângulo θ. Graficamente a gente tem essa expressão em vermelho ou em azul que vocês podem observar. Nas aulas anteriores fizemos alguns exercícios de verificação da variação de fase entre tensão e corrente. Quando a gente tem um valor de tensão senoidal, o valor chamado RMS, em inglês Root Mean Square, que é também chamado em português de valor eficaz, é o equivalente em tensão contínua com que equivale à mesma potência, ou seja, uma tensão contínua com a mesma potência é o valor RMS da tensão alternada. Calcula-se fazendo a integral num período definido, no período da forma de onda senoidal, ou no período da forma de onda qualquer, a tensão elevada ao quadrado, faz-se essa integral, divide pelo período, tira a raiz quadrada. Como em geral se considera a integral no período como a média, por isso do nome, né? Média do quadrado, raiz quadrada. Então a raiz quadrada da média do quadrado, que em inglês é Root Mean Square. A integral, vocês vão ver ainda no curso, equivale à área da função. A função senoidal, a área dela é zero, né? Porque a área que tem superior é igual à área inferior. Então a área no período completo é zero. No entanto, a área do seno ou cosseno elevado ao quadrado já não é zero, porque todos os valores negativos se tornam positivos, e aí vai dar um valor de área diferente de zero. Tá? Para a forma de onda senoidal, ou seja, se eu colocar no lugar de V de t uma função senoidal, seno ou cosseno, aí o valor RMS é exatamente o valor de pico dividido por raiz de 2. No entanto, se a forma de onda não for absolutamente senoidal, tem que se calcular a integral nesse período. Depois tem aqui a solução, vou deixar gravado para vocês a solução do exercício da aula anterior, da quinzena anterior, que era provar que cosseno menos 90 graus é igual a seno de qualquer ângulo. E aí está aí a prova matemática. Durante as aulas anteriores a gente fez uma demonstração gráfica, mas está aí a prova matemática para vocês solucionarem o problema. O conceito de fasor se baseia no fato de que fazer contas com senos e cossenos é um pouco complicado.
Então vamos... E geralmente a gente precisa fazer soma, subtração com senos e cossenos para solução de circuitos elétricos com correntes alternadas. E também multiplicação. No entanto, fazer isso com senos e cossenos não é tão simples. Vamos por um exemplo, né? Imagine que eu tenho dois sinais, y1 e y2, e eu quero somar os dois. Somar trigonometricamente, né? Então, um é 20 cosseno de ômega t menos 30, outro é 40 cosseno de ômega t mais 60. Para mim solucionar isso, eu teria que, então, separar através do arco duplo, né? Cosseno de A menos B, depois cosseno de A mais B. Então, cosseno A, cosseno B, seno A mais seno A, seno B, e o y2 fica cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. É a identidade do arco duplo da trigonometria. E aí eu opero as somas, separo os termos, então deixo o cosseno de ômega t em evidência, e faço essas operações, 20 seno de 30, menos 40 seno de 60, seno de 30 tem um valor, substituo pelo valor do seno de 30, cosseno de 30 tem um valor, cosseno de 60 tem um valor, seno de 60 tem um valor, substituo os valores, eu tenho 37,32 cosseno de ômega t, menos 24,64 seno de ômega t. E aí montando um triângulo, um está na direção do seno, o 24,64, e aí eu consigo calcular a hipotenusa, que dá 44,72. Então, o resultado disso é 44,72 com um ângulo de 33,43, que eu posso tirar pela lei dos cossenos. Certo? Com isso, eu chego nesse resultado, 44,72 cosseno de ômega t mais 33,43, que é o ângulo entre eles, que sai desse triângulo aqui, ou eu posso dividir pela hipotenusa, também sai matematicamente ou graficamente. Bom, viram que não é simples essa operação, uma simples soma de dois sinais alternados. Por isso dos fasores. Os fasores, então, são uma representação que se baseia na identidade de Euler. Euler postulou e provou isso daqui, que E elevado a mais J θ é igual a cosseno θ mais J seno θ, e menos também é a mesma coisa. Então, o E elevado a J θ é uma soma de um número, que é cosseno θ mais J, um outro número, seno θ. Então, é um número complexo, que tem parte real e parte imaginária. E com isso, eu consigo fazer, usando esse operador, eu consigo representar melhor os sinais e fazer contas de maneiras mais ágeis. Vamos ver como, né? O sinal que eu quero representar fasorialmente é o V de t, Vp cosseno de ômega t mais θ. Esse daqui é o sinal representado da forma trigonométrica, né? Amplitude, cosseno, ômega é a velocidade angular, mais a fase. Ora, se eu chamar E de J ômega t mais θ, eu vou ter cosseno de ômega t mais θ mais J seno de ômega t mais θ, pela expressão de Euler aqui. No lugar desse θ aqui, eu substituo por ômega t mais θ, então eu vou ter as duas expressões. Se eu pegar somente a parte real, eu pego o cosseno. Então, se eu pegar somente a parte real desta expressão aqui, então se eu pegar somente, eu vou fazer uma descrição aqui para vocês, para ficar mais fácil. Se eu pegar somente a parte real desta expressão, eu vou ter só o cosseno, como está descrito aqui, né? Na página anterior, ó.
E elevado a j ômega tem uma parte que é o cosseno, uma parte que é o seno. Essa parte é a parte imaginária do seno. E essa aqui é a parte real. Então, se eu pegar somente a parte real, eu tenho cosseno. Então, eu caio nessa expressão, multiplicado pelo Vπ. Então, isso daqui é exatamente igual, esta expressão é exatamente igual a esta equação. Certo? Agora, aqui dentro, e elevado a j ômega t mais θ, eu posso separar em dois termos. E elevado a j ômega t e e elevado a j θ. Essa aqui é a representação fasorial completa. A representação fasorial simplificada, ela omite este termo. Por quê? Porque o j ômega t vai sempre, o ômega t vai sempre aparecer nas expressões. Toda vez que eu somar, subtrair, multiplicar ou dividir senoides, cossenoides com a mesma frequência, o resultado sempre vai dar uma senoide com a mesma frequência. Vai mudar a amplitude, vai mudar a fase, então vai mudar a amplitude no resultado da expressão, vai mudar a fase, que é o ângulo θ, mas e elevado a j ômega t vai sempre manter, ou seja, se eu estiver trabalhando com sinais com o mesmo ômega, com a mesma frequência, sempre o resultado vai ter a mesma frequência. Isso é uma propriedade das funções trigonométricas seno e cosseno. Tá bom? Então, a representação fasorial permite com que eu faça contas de maneira muito simplificada. Tá? Por enquanto, eu vou parar a gravação, porque o exercício é vocês transformarem essa expressão no formato trigonométrico para a expressão no formato fasorial. E nas próximas aulas a gente veremos como utilizar os fasores para fazer as contas que nos interessam. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, e um bom final de semana.